para redimir, a providência divina proporciona consequências dolorosas. É isso que está descrito no Apocalipse. No Apocalipse, isso é que é importante dizer, né? João está descrevendo todo o simbolismo do Apocalipse. Todo o simbolismo, todos aqueles símbolos do Apocalipse é uma cerimônia de Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Na tradição judaica, é o dia do juízo ou o dia da purificação. É a purificação da terra. É a purificação da terra. Nós vamos passando por essas situações para que o ser humano seja redimido. Por isso, acabando esse seminário, chega em casa, abre o último capítulo do livro A Gênese. Porque esse livro se chama A Gênese, não é à toa. Não é à toa. O segundo capítulo desse livro se chama Deus. Deus. O terceiro item do segundo capítulo se chama A Providência. É o capítulo em que Kardec vai explicar o fluido cósmico. Aí você fala, por que cargas d'água Kardec está falando de fluido cósmico? Para que você renove sua concepção de Deus. Para de comparar Deus com Nabucodonosor. Para de comparar Deus com César. Para de comparar Deus com o rei do Games of Thrones. Deus não tem nada a ver com aquilo. Nada. Aquela cena de horror. É um rei, uma rainha pior que o outro. Pior que o outro. Perceberam? Não tem nada a ver com isso. Então Kardec no capítulo 2 mostra essa nova concepção de Deus. E no último capítulo chamado Os Tempos São Chegados. O que acontece? Obrigado. O que acontece? Acontece o seguinte. Os mundos são solidários. Os mundos são solidários. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança extraordinária. E Haroldo, onde vai acontecer essa mudança? Fique de olho num lugar. Maternidade. Esse é o lugar. Primeiro lugar é maternidade. Segundo lugar, velório. Alguns têm que desencarnar. Para deixar de perturbar. E outros vão nascer. Silenciosamente. Revista Espírita, fevereiro de 1868. Veja isso. Todo mundo aqui, espero, já leu a questão 100, 101, 102, 103, até 114. Se chama a escala espírita. Escala espírita. Então tem lá os espíritos imperfeitos. Estão aí. Espírito imperfeito. Né? Obrigado. O que é o espírito imperfeito? Tem um deles lá que é batedor. A gente achava que aquela classificação era para descrever espírito em reunião mediúnica. Não, gente. Que reunião mediúnica o quê? Olha o tanto de espírito batedor que está encarnado. Só sabe bater. E os pseudo-sábios? E o pseudo-sábio? O pseudo-sábio, ele responde todas as perguntas, inclusive aquele não sabe. Ele, inclusive, adora responder as que ele não sabe. Né?
Eu estava assistindo um programa de rádio e foi um rapaz. Aí o rapaz falou assim, olha, o sol é uma lâmpada. Eu falei, não, essa eu tenho que ouvir. Será que vai sair o Aladim, né? Da lâmpada? É uma lâmpada. Eu falei, interessante. Por quê? Não tem oxigênio no universo. No espaço sideral não tem oxigênio. Eu falei, está indo bem. Não é? Se fosse uma prova, acertou. Não tem. Saiu da atmosfera terrestre, não tem oxigênio. Está maravilhoso. Eu falei, como que o Sol pega fogo? Eu falei, não é possível. Ele está confundindo combustão com fusão nuclear. Ele está confundindo reação química. Reação química. Você tem um hidrocarboneto com oxigênio, gera CO2. Ele está confundindo reação química com fusão de núcleo atômico. Fusão de núcleo de hidrogênio. Para que oxigênio numa fusão nuclear? É o pseudo-sábio. É o pseudo-sábio. Espírito imperfeito. Tem um espírito imperfeito, está lá. É engraçado, né? Que tem 10 categorias. Espírito imperfeito tem 10 categorias. Espírito puro só tem uma. É porque tudo que sobe converge. Se está brigando é porque está abaixo. Se está em conflito é porque não é superior. Tudo que sobe converge. Teilhard de Chardin. Os espíritos puros só tem uma, é classe única. Espírito puro. O imperfeito tem 10 classes. Tem uma classe de espírito imperfeito que é aquele, ele concorda com tudo. Concorda com tudo. Então, essa é a terceira ordem. A segunda ordem são os bons espíritos. Os bons espíritos. Esses fizeram um grande progresso moral e intelectual. São os bons espíritos. E nós temos a primeira ordem. Os espíritos puros. Puro. Puro. Não passam por prova, não passam por expiação. E não encarnam. Você está encarnado? Da primeira ordem você já não é. Pode chamar a esposa de meu anjo, pode chamar o marido de meu anjo, mas isso é apelido carinhoso. Se fosse anjo mesmo, não estaria encarnado. Lá, na Revista Espírita, 1868, São Luís, Lamennais, Lacordaire dizem a Kardec: espíritos de todas as ordens da escala espírita irão encarnar. Espíritos de todas as ordens. Revista Espírita, fevereiro de 1868, item: Os Messias do Espiritismo. Espíritos de todas as ordens. E no último capítulo do livro A Gênese, Kardec tem um item que chama A Nova Geração. No Obras Póstumas, tem uma mensagem que o Espírito diz assim para ele: jovens sem barba vão calar os vossos sábios. E um detalhe: eles não são apenas superiores intelectualmente. Eles são tão moralmente superiores que eles têm dons espirituais, inclusive de cura. Por isso que eu aceitei vir no congresso. Minha carreira de expositor está com os dias contados. Ela vai se encerrar.
quando essa turma chegar. Essa turma chegar. O Divaldo já falou isso 1000 vezes, está no caminho da luz. O Francisco de Assis vai voltar. O dia que você vai querer ouvir palestra do Haroldo? Olha só, seminário com Francisco de Assis. Qual que você vai? E eu vou perder? Você acha que eu vou perder? E, hora que começar a encarnar espírito puro. E a mensagem diz assim: eles assumirão todos os setores da atividade humana. E aí, gente, tá lá. Vai lá na Revista Espírita. Acabando aqui, tem aí a Revista Espírita? A Revista Espírita não tem. Mas tem. Tem online, pode pedir, né? Dá uma olhada. Fevereiro de 1868. Eles falam assim: eles virão e assumirão as artes, a economia, a política, o direito. Acabou. Acabou. Se você for em Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira do Amaral tem um diálogo com Victor Hugo, um grande escritor francês, né? Os Miseráveis, né? A grande obra do Victor Hugo. E ele diz assim: Ivone, eu vou voltar. Está programado para a gente voltar. Não é agora. Eu não vou vir sozinho, não. Está combinado, vem eu, Chopin, Beethoven. Vocês têm ideia disso, gente? Vocês já imaginaram um espírito puro? Não, puro não, puro, precisa disso tudo também, né? Espírito bom. Um bom espírito sênior, né? Porque tem o bom espírito estagiário, o bom espírito sênior. Tipo assim, Chico, Emmanuel. Você já imaginou um Chico Xavier em cada município do Mato Grosso do Sul? Hã? Você já pensou nisso? Mas aí alguém vai perguntar: mas, Haroldo, e por que está demorando tanto? Porque está jogando o sub-12. Claro, são filhos de Deus também, ué. Todo mundo tem que ter oportunidade. São filhos de Deus. Nós todos têm que ter oportunidade. Sabe por que todos têm que ter oportunidade? Para ninguém dizer assim: ah, Deus me excluiu. Não, excluiu não, ué. Você teve a oportunidade de encarnar, olha o que você fez. Olha o que você fez. Então vamos lá. Tem uma metáfora que eu adoro. Transição planetária é assim. É um self-service gigante. E no final, uma balança. Aí você faz o seu prato. E chega na balança. O que tem no seu prato aí, meu filho? Nossa Senhora. Matou? Mentiu? Traiu? Foi cruel? Destruiu as obras do bem? Está aqui sua passagem, meu filho. Para onde que eu vou? Você já escolheu. Tem um mundo primitivo pertinho aqui. Perto. Uma viagem rápida. Esse mundo está na transição. Na transição. E lá você pode dar vazão a toda a sua primitividade emocional.
Só tem uma coisa. Os seres humanos de lá ainda não são bem homo sapiens, não. Então não tem mais perfume francês, não tem internet, não tem presto-barba, não tem depilação, não tem unha de gel, não tem chapinha progressiva. Eu vou te mostrar uma foto dos habitantes. Vocês falam, mas aí eu estou regredindo. Não. Emocionalmente eles estão acima de você. Emocionalmente eles estão acima. Porque eu nunca vi um chimpanzé mais inteligente, com todas as inteligências, por exemplo, de um ser humano. Mas emocionalmente mais educado eu já vi. Já vi. Já vi.